pastor não tem domínio sobre sua fé. Ninguém tem domínio sobre sua fé. Sua fé é estritamente pessoal. É o que você acredita, é o que você crê, é a certeza que você tem no coração, a maneira como você vai usá-la. Quando a gente fala de fé, a gente sabe que a fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra, isso é bíblico, mas Jesus, ele não deixou assim uma cartilha de como você deve usar a sua fé. Se você for pegar o ensinamento mais básico de Jesus de como usar a fé, vamos dizer, para cura, né? Está naquele ensinamento de imposição de mãos e orar pelo doente e ele ser curado. Mas nem sempre, nem tudo foi feito nessa ordem, porque ele estava mostrando uma maneira de quem cresce poderia executar a sua fé. Nós vamos ver vários exemplos que as pessoas agiram de maneira diferente. Não foi uma imposição de mão, não foi uma coisa, mas foi elas crendo que Deus faria a obra, porque a fé está nisso. Aquilo que, para a gente entender isso, nós temos que começar pelo básico. Antes de eu ir aqui em Mateus 15, Hebreus 11, que você já conhece isso aqui. Se quiser abrir água, se não quiser, apenas me acompanhe. Mas isso é o principal, que ele fala, 11 que fala de fé. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, quer dizer, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então esse é o ponto principal, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, quer dizer, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, o básico da fé, o principal, o fundamento da fé, é você crer que Deus existe. Você crê que Deus existe? Então você já está no caminho, né? Que Ele existe. Aí é necessário, isso é uma necessidade. Porque se não crê que Deus existe, então nem não existe fé. E outra parte, que Ele é abençoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quer dizer, já viu aquela falsa humildade? Eu busco a Deus pelo que Ele é, não busco interesse nenhum. Meu irmão, eu tenho que buscar a Deus sabendo que Ele recompensa. Então não tem como eu não buscar esperando alguma coisa dele. Vou buscar a Deus só por buscar. Não, lógico que eu tenho que amá-lo, eu tenho que ter um prazer de buscar a Deus, tenho um prazer de orar, o prazer de ter aquele coração voluntário, servir a Deus com todo o prazer. Mas eu tenho que ter essa certeza, a fé me leva a isso. Por quê? Nós temos que crer que Ele é recompensador, que Ele é galardoador. Galardão quer dizer recompensa, uma dádiva de Deus para nós. Porque eu tenho que acreditar nisso. Porque senão eu não vou buscar nada de Deus, eu vou buscar apenas ficar lá adorando tudo, mas sem esperar nada dele. Eu tenho que ter, senão Deus, Ele recompensa. Você saiu da sua casa hoje, por exemplo, a irmã Alice é o lado de Poço Fundo, saiu da casa dela. Tem que saber, não, Deus vai me recompensar por isso, Deus vai me abençoar, Deus vai, porque Ele é recompensador dos que o buscam. Mas nós sabemos buscar a Deus não é apenas você sair da sua casa e vir até a igreja. Isso já faz parte da caminhada, né? Mas buscar a Deus é buscar o conhecimento, é buscar o entendimento da palavra dele, é buscar agradar-lhe, quer dizer, aprender dele e colocar aquilo em prática. Então a fé tem que ser isso. Estou buscando a Deus, eu tenho que ter dentro de mim a certeza que eu vou ser recompensado, porque Ele é
galardoador, Ele é recompensador, Ele recompensa os que o buscam. Nós temos que ter essa certeza. Aí daí então, com esse entendimento, que Deus recompensa os que o buscam, e que Deus existe, aí eu vou ser ousado em usar a minha fé. Mas eu preciso de uma bênção em tal área. Como é que eu devo fazer? Jesus deu uma cartilhinha passo a passo de como eu devo agir para ser abençoado? Não, em um todo Ele mandou crer. Agora, a maneira como você vai usar a sua fé é você. E por isso que eu estou dizendo que a fé ela é muito particular e ninguém tem poder sobre tua fé. Se você está firme na sua busca, não deixa ninguém te contrariar. Não deixa que alguém diga, não, mas não, estou buscando. Eu vou explicar um porquê aqui, nessa palavra. A mulher cananeia, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, quer dizer, que é a região que ele estava, para as partes de Tiro e Sidom. Aqui Jesus está entrando no território que já não é pertencente ao povo de Israel, povo de outra nação. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Você veja bem a confissão de fé dessa mulher. Qual é a confissão de fé dessa mulher? Ela ter saído gritando, clamando? Não. Mas está nas palavras dela. Porque entenda, ela gritou: Jesus, filho de Davi. Jesus nasceu numa época, há muitas gerações depois de Davi. Então, chamar uma pessoa naquela época de filho de Davi não fazia sentido, a não ser que a pessoa cresce que essa pessoa era o Cristo, que Deus prometeu que viria da descendência de Davi. Então essa mulher, quando ela clamou por Jesus, ela clamou crendo quem era Jesus. Quem era Jesus? Isso, quando a gente lê a Bíblia assim hoje, no total, e não para ver esses detalhes, parece uma coisa normal, parece uma coisa assim muito sem sentido, esse grito. Só que quando nós voltamos o tempo e nós entendemos que o povo de Israel esperava um libertador que vinha da descendência de Davi, e que Davi, aqui o tempo dele já tinha se passado muitas gerações, e alguém chega e chama alguém naquele tempo de filho de Davi, como seria impossível chamar alguém ali de filho de Davi? Mas ela estava chamando porque, primeiro, ela conhecia, mesmo ela não sendo do povo de Israel, ela conhecia a promessa de Deus na vida de Davi. Ela conhecia a história bíblica, que Deus prometeu, olha, que virá o Cristo, quer dizer, o Salvador de Israel, e ele será Davi, da tua descendência ele será chamado filho de Davi. Então, quando essa mulher, ela clamou a Jesus, ela não clamou olhando para Jesus como apenas mais um mestre de Israel que ensinava as escrituras, que tinha outros tantos ali, inclusive os sacerdotes e outros doutores da lei, que mantinham o povo na lei e ensinavam as escrituras, quer dizer, pelo menos a lei de Moisés, para o povo.
mas ela estava crendo que Jesus era o filho de Davi, quer dizer, era o Cristo, é aquele que Deus enviou. Então ela estava clamando a Jesus, compreendendo quem era Jesus. Então isso é o primeiro ponto que nós precisamos ter dentro de nós, essa convicção quando nós estamos buscando a Deus, que nós não fazemos apenas parte de um grupo religioso chamado Evangelho, mas sim que nós somos alcançados pelo Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo. E que essa palavra que aqui está sendo pregada não é uma palavra de um pastor ou do missionário R.R. Soares ou não sei de quem que prega, que é famoso, mas é a palavra de Deus que veio da parte de Jesus. Porque se for de homens, então não tem poder, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, seja ele um grande homem de Deus, mas palavra de homem é palavra de homem. Agora, a palavra de Deus é que faz toda a diferença, e é o que está escrito aqui. Então essa mulher conheceu, a busca dela era uma busca de verdadeiramente fé, e é isso que nós devemos aprender na Bíblia, para nós termos essa fé viva no Evangelho, que ele não pertence a uma igreja, a uma denominação, a um grupo religioso evangélico, mas ele pertence a Deus. Amém, Jesus? Que a Bíblia Sagrada não é o livro dos evangélicos, é o livro de Deus. É o livro de Deus, porque senão a gente vai viver só religião. E religião não salva, não cura, não liberta, não faz nada por você. O que faz é quando você entende que isso aqui vem de Deus, porque o poder não está preso, atado na mão de homem nenhum. Às vezes a gente escuta até dentro da igreja, dizer assim: irmão, estou com a tua bênção. Mentira, está com a bênção não está na mão de ninguém. Tua bênção está na mão do pregador. Deus pode usar o pregador para te abençoar, mas tua bênção está retida, presa. A tua bênção está na palavra de Deus. Você entendeu, creu, por isso compromisso. A melhor coisa que o pregador faz por você é te levar a entender a palavra de Deus. Porque se você entender, você vai ser abençoado, você não vai andar no pecado, não vai andar no erro, você vai andar em comunhão com Deus, vai ser abençoado. É importante o ministério de pastor, as lideranças, eles são importantes, Deus levantou eles para isso, são até autoridades espirituais constituídas por Deus, mas o Evangelho não está na mão deles, não. A bênção sua não está na mão de nenhum, não. Porque aí Deus seria injusto, Deus estaria nos escravizando na mão de um homem que não tem nem compaixão, que só tem interesses. Porque todo homem é isso, seja ele quem for, de Deus ou não, ele é cheio de seus próprios interesses. Por mais que ele está fazendo a obra de Deus, ele está buscando, mas ele tem interesses próprios, porque você tem interesses próprios, não é verdade? E naquilo que você faz, você tem seus interesses também, você cuida, você pensa na sua família, você pensa no seu bem-estar, você pensa em tudo. Aí o homem também, se deixar na mão do homem, ele vai usar só para os interesses dele. Vai fazer igual os políticos fazem, esses políticos que têm esses trabalhos sociais. Eles fazem trabalho social. Eles fazem um trabalho social, fala do social, os pobres, estamos preocupados com os pobres. Na verdade, estão preocupados com os interesses deles. Os pobres às vezes eles usam algo para manter o pobre na mão deles, fazendo o que eles precisam. O que é que ele precisa do povo? O voto, o apoio. Então eles têm, mas eles não estão preocupados, não. Você vê, por exemplo, quanta gente não vivia tão preocupado com o vírus da Covid. Covid continua matando, ninguém fala mais, ninguém está preocupado com quem morre de Covid. Quer dizer, é só briga política, é só interesse. Havia, mas o pior é que não acabou, continua aí. De vez em quando tem. Esse dia mesmo uma pessoa vamos dizer assim, família da minha família, né? Vou usar assim, que eu nem conhecia a pessoa, morreu de Covid. O homem pegou Covid, já estava meio ruim, morreu lá para o estado de Pernambuco. Sogro da minha sobrinha. Então continua matando. Mas você vê algum político, aqueles políticos que andavam defendendo, falando mais alguma coisa, eles não falam nem da vacina mais, eles não falam mais de nada. Então quer dizer, ninguém está preocupado com ninguém. O homem tem os seus interesses.
Então por isso que o poder de Deus não pode estar preso na mão de ninguém, não pode estar preso, a tua bênção não está presa. Deus pode sim, vamos desprezar o ministério de ninguém. A pessoa está aí pregando o evangelho há anos, por exemplo, o missionário R.R. Soares está há anos pregando o evangelho. Logicamente que Deus vai usar o missionário e outros pregadores para abençoar vidas, como Deus tem usado. Mas mesmo assim as pessoas foram abençoadas no ministério do missionário, porque elas ouviram a palavra e creram. Não foi porque simplesmente estava na mão do missionário e eles tiveram que se sujeitar ao missionário, para o missionário fazer algo por elas. Não, o próprio missionário fala isso, né? Que o poder não é ele, é Deus. É Deus, então isso. Mas o que eu quero dizer é isso, para que você cada dia dê atenção à palavra de Deus, para que você receba o evangelho como algo de Deus, não o evangelho da igreja da graça, não o evangelho da igreja A ou B, porque às vezes a gente escuta isso, aqui é a igreja do poder, aqui é a igreja que tem isso, aqui não, quem tem poder é o evangelho. E se a pessoa entender o evangelho, ela vai ser curada, vai ser abençoada, vai ser liberta. Se ela entender o que Deus cura, se ela entender o que Deus abençoa, se ela entender o que Deus liberta. E esse é o trabalho da igreja, isso é a importância das denominações, seja ela graça, Assembleia, qualquer um, levar o evangelho. Porque sem a igreja também, o evangelho também vai ficar escondido. Porque se a gente não se levantar como denominação, como igreja, como as igrejas, para pregar o evangelho, essa turma que fica criticando as igrejas aí não vão pregar não. Eles vão enfiar nas pessoas conceitos diabólicos, que é o que eles têm, é o que eles têm. Até mesmo aquele que se diz crente que fica num canal de YouTube criticando as igrejas, e na verdade eles não pregam o evangelho, fica só falando mal das igrejas, que é o que nós vemos essa turma de crítico que tem aí. Mas o que eu quero dizer, a fé é no evangelho, a fé não é em A ou B, a fé é no evangelho. Essa mulher teve, a declaração dela é de fé, porque ela sabia quem era Jesus. O que nós aprendemos com essa mulher, nós temos que saber quem é Jesus. Você veio buscar hoje, você tem que saber o que é Jesus, quem é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí diz assim, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aqui tem um ensinamento que eu quero que você entenda. A Bíblia não diz a distância que essa mulher percorreu, se foi grande ou pequena, para ir em busca da bênção. A Bíblia mostra a fé dessa mulher e a convicção dela de quem era Jesus. Ela deixou a filha endemoniada, quer dizer, possessa de um espírito maligno, possessa de um demônio, e ela corre até Jesus. E a princípio, Jesus faz silêncio, ele não dá atenção. Os discípulos veem o silêncio de Jesus e chegam e dizem: despede ela. Quer dizer, fala para ela ir embora, porque ela estava gritando, ele andando e ela gritando atrás. Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina você andando num lugar, uma pessoa gritando por misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão, se compadece de mim, compaixão pela dor de alguém. E Jesus calado, parecia que Jesus não tinha compaixão. Aqui tem dois pontos que nós aprendemos o que é a fé. A nossa fé tem que ser aquela de suportar até o silêncio de Deus, até quando parece que Deus não está nos respondendo, até quando parece que Deus não está nos ouvindo. Tem gente que quando recebe a bênção, mas fica tão empolgado, parece que ele é o dono de toda a fé, porque graças a Deus eu oro, Deus a Deus, eu oro, e diante do silêncio,
E diante da busca, e não vem resposta. A Bíblia Sagrada, no livro de Jó, ela diz assim: determinando tu algum negócio, se-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho. Firmeza, firmeza de não desistir, de não desistir, de nunca desistir, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Isso não quer dizer que Ele não quer te atender, isso não quer dizer que Ele não vai te ouvir, mas quer dizer que Ele está esperando que tua fé não seja aquela fé que é como a onda do mar, que vai e volta, mas uma fé firme. Outra coisa, cuidado, que alguém que não está crendo venha te desanimar, ou não está compreendendo. Não deixa ninguém intervir na tua fé, naquilo que você está buscando, porque entenda bem, os discípulos, e eu estou falando, não é dos incrédulos lá fora, às vezes é alguém que está seguindo a Jesus, alguém que está na igreja, alguém que está caminhando com Jesus. Os discípulos estavam seguindo com Jesus, estavam fazendo a obra de Deus com Jesus, ou pelo menos era o que se esperava deles, mas a fé deles era desanimadora naquele momento, porque eles olharam e o que eles entenderam: ele não respondeu, ele não atendeu, ele não vai fazer nada por essa mulher, então é melhor despedir e ela voltar para casa e enfrentar seu problema sozinha. Por isso que eu falei que ninguém pode ter domínio da tua fé, porque tua fé é uma certeza que você tem que estar firme nessa certeza, naquilo que você está buscando de Deus. Não deixa que alguém chegue e dizer: não, o que você está fazendo está errado. Não tem nada, olha, você não já percebeu? Se Deus quisesse já tinha respondido. Nunca dê ouvidos a isso. E às vezes você pode ouvir isso até de pregador: se Deus quisesse atender, já teria feito alguma coisa. Não, se você está firme, é você. Na hora da fé, é você e Deus, não é você e o pastor, não é você e o pregador, não é você e ninguém, é você e Deus. É igual o ministério. Eu vejo, de vez em quando eu escuto as pessoas falando: você tem que ver que tem chamado, você tem que... Cara, é você e Deus teu chamado, não é você e alguém. Não é alguém que diz: você tem ministério. Se você tem, você sabe, é você e Deus. Eu não posso estar apontando as pessoas: não, você tem ministério para fazer isso, fazer aquilo para Deus. Se a pessoa tem, ela sabe. Se ela obedece ou não é uma coisa, mas ela que sabe. Eu cheguei aqui, teve umas 2 vezes que alguém chegou para mim e disse assim: tal pessoa, porque o senhor não usa, porque isso e aquilo? Porque a pessoa não quis. A pessoa tem talento, isso e aquilo, ela sabe, não sou eu. Não tinha que ela sentir que quer fazer, não, tenho isso aqui, vou fazer. Ela vai chegar para mim e dizer: pastor, estou sentindo vontade de fazer isso e isso, eu quero fazer a obra. Eu vou forçar a pessoa, está colocando a pessoa igual você tem um ministério, se nem ela tem certeza disso. Hoje a igreja, às vezes as pessoas, para dominar as outras, vêm para essa parte, querendo impor o ministério para as pessoas. Isso é errado, porque quem tem sabe. A fé e a caminhada com Deus não é debaixo do domínio de alguém, lógico. A gente temos que estar, a Bíblia, obedecer os vossos pastores, obediência, mas fé particular, fé dentro do que você acredita diante de Deus, pela palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, você entende, e dali você produz essa certeza que Deus está com você, e daí Deus vai te conduzindo. Você acredita, você começa a buscar isso. Eu creio que Deus vai me ajudar, eu vou buscar Ele. Só que às vezes parece que Deus não está nem aí, e essa hora que tem que ter firmeza, se você realmente está crendo. Você ser firme, se manter firme naquilo.
Só que aí vai ter pessoas que vão fazer como os discípulos, que não vão ver resultado do que você está buscando e vai dizer assim: ó, para. Se Deus estivesse com você, já teria abençoado. Se Deus quisesse me abençoar, Ele tinha respondido. Pô, mas espera aí, irmão, eu estou buscando em Deus, eu estou crendo em Deus. É a minha fé, não é a fé do fulano nem do cicrano. Não é cicrano tem que estar dirigindo minha fé, é eu que tenho que estar crendo se Deus tem isso para mim ou não. Agora, se estou cheio de dúvida, aí não é fé, né? Mas se eu estou firme, no caso dessa mulher, primeira coisa, que é o primeiro ponto dessa mulher, ela saiu de casa, ela viu o problema que ela tinha em casa com a filha, e ela saiu de casa crendo: Jesus é o Cristo. Então eu não estou buscando qualquer um, eu estou buscando o Filho de Deus, aquele que veio da descendência de Davi, que Deus prometeu que iria libertar o seu povo. Ele pode me ajudar. Então sua fé tem que estar firme nisso, saber quem você está buscando. Está buscando uma denominação? Está buscando um segmento religioso? Não, antes eu era católico, agora eu sou evangélico. Não vai mudar nada, muita coisa. O que vai mudar é você ter certeza: agora eu estou seguindo Jesus, agora eu estou buscando Ele pelo que eu aprendi, o que eu entendi da palavra dele, que não é religião, que não é dogmas de religião, que não é isso ou aquilo, é Jesus, e eu vou seguir o que Ele ensina, não o que uma religião A ou B ensina, mas o que Ele ensina, quer dizer, o que eu entendo da palavra dele. Eu vou ouvir a palavra. Eu sei que a palavra está sendo pregada pelo homem que pertence a uma denominação, mas eu não vou estar interessado se é a denominação ou o homem, mas sim o que está sendo pregado, ensinado dentro da palavra de Deus. Vou firmar minha fé naquilo que Jesus me ensinou, e naquilo eu vou usar a minha fé crendo que Deus é poderoso para, através do meu clamor, da minha busca, ou daquilo que eu estou fazendo, Deus me abençoar. Então ele diz assim, e respondendo, aí Jesus responde para os discípulos dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o propósito de Jesus, a promessa nas escrituras era que ele vinha restaurar Israel. Então a visão seria para cuidar só de Israel. Logicamente que no plano de Deus tinha também a profecia ali que dizia que os gentios seriam alcançados através de Cristo. Mas a princípio ali ele tinha que começar tudo por Israel, que era o povo da promessa. Mas aí entra a fé. Aquela mulher não pertencia ao povo de Israel, mas ela tinha fé, ela sabia quem era Jesus, e esse era o segredo. Esse sempre foi o segredo, você saber que você está buscando a Deus. Por isso que às vezes a pessoa não tem nada de evangelho, mas você dá a palavra, ela crê que aquilo é de Deus, e você ora e ela é abençoada. Esse dia eu fiz uma visita para alguém e a pessoa creu na palavra e foi curada. Então quer dizer, isso vai acontecer. A pessoa crê, viveu um milagre. E às vezes o outro está dentro da igreja há tanto tempo e não está conseguindo. Por quê? Porque ele está olhando para a palavra, às vezes ele está olhando para o movimento evangélico. Eu sou evangélico, eu sou crente. Não, irmãos, tem que ser crente na palavra, né? Não no segmento religioso. Tem que ser crente na palavra, crendo na palavra, crendo que Deus vai operar, crendo que Deus existe, que essa palavra é dele para nos abençoar. Por exemplo, se saiu da sua casa hoje, você saiu, eu vou porque é dia de culto, eu vou porque eu preciso participar do culto. Não, eu vou para ali porque ali vai ser pregada a palavra de Deus, Deus vai me ensinar e eu vou sair dali abençoado, com a bênção de Deus. Se essa for tua fé, que Deus está aqui, que Ele vai te abençoar, não tem como você não sair abençoado. Se foi apenas porque eu sou crente, eu tenho que participar do culto, porque hoje tem culto na minha igreja, né, que as pessoas dizem, né? Hoje tem culto na minha igreja. Vamos fazer isso? Hoje não dá porque tem culto na minha igreja. Quer dizer, está indo para o culto só por isso, só porque na igreja? Eu falei, não, eu estou indo porque eu estou determinado. Ali vai ser pregada a palavra de Deus, invocado o nome do Senhor, e eu vou estar recebendo a bênção. Continuando aqui, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Você vê a insistência dela. Mas por que essa insistência? Fé.
sabendo quem era. Ela chega. Outra coisa aqui, a Bíblia diz para nós não adorarmos homem algum, mas adorar a Deus, só a Deus. Tanto é que Pedro, ele foi para a casa de Cornélio pregar o Evangelho, e Cornélio tinha tido uma visão de um anjo que disse: olha, manda chamar Pedro, o que ele falar você escuta, o que ele tem a te dizer. E era para Pedro ir lá pregar. Pedro nem sabia que era Cornélio, e Cornélio sabia que era Pedro, mas o anjo até disse: olha, você manda buscar ele está em tal lugar assim, assim, o nome dele é esse, e você vai chamar, e quando ele chegar, você dê ouvidos o que ele tem a te dizer. Cornélio disse: nossa, esse homem é importante, porque um anjo vem falar comigo, não falar nada, apenas dizer que eu tenho que ouvir esse cara. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, que ele mandou as pessoas chamar, qual foi a atitude de Cornélio? Se ajoelhar diante de Pedro. Quando você se ajoelha, você está adorando. Por isso que às vezes as pessoas que se ajoelham diante de uma imagem, elas dizem: eu não adoro imagem. Às vezes eles dizem isso: não, eu não adoro imagem não, eu apenas... Eles dão outra palavra que agora me fugiu. Eu não adoro. Na hora que você se ajoelha diante de algo, você está adorando. O fato de ajoelhar é adorar, porque você está colocando aquilo ali acima de tudo, e você está se colocando como servo daquilo ali, porque o ato de ajoelhar era que as pessoas, os súditos faziam com os reis. Aí está reinando, está tudo, e eu estou submisso a você. Então, não adora, o ato de ajoelhar. Você chega na igreja, você dobra os joelhos, você está adorando a Deus. Mesmo que você não diga uma palavra, essa mulher, ela adorou. Como foi que ela adorou? De joelhos. O ato dela se ajoelhar diante de Jesus, ela adorou. E por que ela adorou Jesus e não houve repreensão, já que Jesus estava ali como homem? Porque Jesus estava como homem, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, o Filho de Deus. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, então, ele recebeu a adoração. E ela adorou e fez o quê? O seu pedido: socorre. Pediu muito não, ela só disse: socorre. Não contou uma história, ela sabia de quem ela estava diante. Isso é a verdadeira fé. Aí diz assim, mas aí tem: Jesus, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Palavra bem dura. Se a gente lê na Bíblia, muitas vezes quando a palavra cachorro é uma palavra ofensiva, porque os cachorros hoje estão por cima, né? Mas naquela época os cachorros eram bem desprezíveis. E até em alguns países árabes, por exemplo, teve a Copa agora no Catar, teve aquele incidente, não sei se vocês viram, deve ter visto, daquela pessoa da CBF que tratou o gato mal e deu uma polêmica. Depois eles falaram que era notório, a presença dos gatos é fácil, é notória lá naquele país. Se encontra gato por tudo que é lugar, são cachorro nem tanto, porque o cachorro é visto como imundo. Então eles não levam a sério o cachorro, não é como aqui no Brasil, né? Aqui os cachorros no Brasil estão melhor que os gatos. Os gatos estão mais abandonados. Então, mas para o povo de Israel, o cachorro, ele tinha uma figura de um bicho imundo, de um bicho... Então, quando alguém chamava alguém de cachorro, estava ofendendo mesmo, né? Estava dizendo, não, o cachorro era um bicho desprezível. Mas quando nós vamos citar os cachorros na Bíblia, só em coisa desprezível. Por exemplo, quando Deus mandou a profecia contra Acabe e contra a Jezabel disse assim: os cachorros vão comer o teu corpo, tua carne. Quer dizer, era bem desprezível, né, a coisa. Coitado dos cachorros, né? Mas era visto disso. Então, quando Jesus disse assim: não adianta eu pegar comida, meus filhos, e dar para os cachorros. Mas o povo criava cachorro, né, também.
Eles criaram para, em termos de segurança, jogar comida assim, estava racionando sobras, que a gente vê também lá naquela parábola do rico com Lázaro, que dava comida para os cachorros, comia migalhas que sobravam. Mas era um bicho ficava solto lá comendo toda a migalha. Até hoje tem em muitos lugares isso acontece. Só não em Machado, né, que tem um povo que alimenta os cachorros de rua, mas na maioria das cidades, coitadinho, fica lá pegando o resto mesmo. Então veja bem, era dessa forma, e Jesus colocou essa mulher como se ela fosse, os filhos é o povo de Israel, você não. Você não tem valor. É como se estivesse dizendo isso para ela. Deus te criou, mas você não está com essa coisa. Só que aí ela diz assim, ela porém respondeu e disse, não é, ou melhor, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então quer dizer, ela disse assim, espera aí, mas o cachorro também tem um senhor, o cara cria lá um cachorro, ele não cuida dele, o cachorro é que come os presídios, mas ele come aquelas migalhas, aquelas sobras. Então, se sobrar para mim uma sobra, se eu estiver na condição do cachorrinho, mesmo que seja uma sobra, vai me ajudar. Isso é uma fé viva, uma fé dizendo assim, o que o Senhor me der vai me resolver meu problema, porque o Senhor é poderoso. E em outras palavras também ela estava dizendo, eu posso não ser filho, já que Israel era que tinha a promessa. Eu posso ser filho, mas eu pertenço ao Senhor também, porque o Senhor é Senhor de todos. O Senhor é Senhor de todos, porque é Deus que criou todas as coisas. Deus é Senhor do ser humano, Deus é Senhor do cachorro, do gato, foi tudo Ele que criou. Dos pássaros, né? Jesus disse que Deus sustenta os passarinhos. Ele é Senhor do morcego, ninguém gosta do morcego, né? Mas foi Deus que criou. Tem gente que odeia a aranha, né? Minha esposa tem um medo de aranha. Eu não sei porquê, ela é tão pequenininha, ela já tem um medo de aranha, já tem uma fobia à aranha, mas foi Deus que criou. A Bíblia diz até lá em Provérbios que a aranha é um bicho sábio para a gente aprender com ela. Quer dizer, apesar dela ser tão simples, ela consegue fazer sua casa nos palácios do rei. Quer dizer, é verdade. Vacilou a aranha, pode ser um casarão mais bonito. Vacilou a aranha, vai lá e faz uma casa para ela. Então você olha e diz, veio de aranha, está namorando. Esse cara é a sabedoria dela. Coloca sua casa no Palácio dos Reis. Quando foi escrito isso, era bem mais, com certeza, né? Porque naquele tempo era bem diferente. Bom, mas vamos até essa mulher entender. Ela disse, não, Senhor, eu também tenho direito, porque Deus também é o meu Senhor. Lembra bem, antes da obra de Cristo, o único povo de Deus era Israel, porque eles tinham a promessa. Lógico que hoje não. Hoje, depois da obra de Cristo, qualquer pessoa que crê no Evangelho e se colocar diante de Deus, aceitar Jesus, independente da nação, raça, cor ou condição social, é uma pessoa de Deus, é um filho de Deus. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Amém, Jesus? Mas naquela época, os considerados filhos era só Israel. Então por isso que Jesus fala isso, né? Fala isso. Mas ela entende, não, tudo bem, eu não sou filho da promessa, eu não sou filho de Israel, eu não sou descendência de Abraão, mas eu sou de Deus, o Senhor é Senhor meu também. O Senhor é Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as criaturas. Então essa mulher tinha uma fé muito viva em Jesus. Ela sabia com quem ela estava falando. Ela sabia que não era mais um mestre em Israel, como alguns chegaram para Jesus, tu és mestre em Israel. Ela sabia, não, esse é o Cristo, esse é o filho de Davi, esse é aquele que Deus prometeu. Esse é o segredo da bênção. Aí diz assim, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. O que é uma fé grande? Uma fé grande é uma fé que entende quem é Jesus.
A nossa fé ela só será grande quando a gente compreender quem é o Evangelho. Enquanto a gente estiver achando a pregação do pregador tal, a pregação de fulano e tal, tem gente que diz, eu gosto muito da pregação do missionário, tem outro que diz, eu gosto muito da pregação de tal pastor. Nós temos que gostar da palavra de Deus, não é da pregação de A ou B, não. Logicamente que é gostoso ouvir uma pregação de alguém que está pregando com entendimento, com compreensão, do que você ouvir aquela pregação que o cara está querendo dizer o que ele bem entende, apenas pegando a palavra para dar apoio. Realmente é desagradável isso, né? Mas eu estou falando em relação à palavra. Nós temos que estar em busca da palavra, e aí que está, a gente tem em busca dessa palavra, lendo a Bíblia todos os dias, buscando compreendê-la. Mas tem as pessoas que não sabem ler. Como é que ela vai ler a Bíblia todo dia se ela não sabe ler? Ela sabe ouvir, tem os programas de televisão, missionário todo dia na televisão, tem os programas de rádio, pessoas ensinando, mas sempre olhando, eu vou estar atento ao que diz a palavra, o que o pregador está dizendo na palavra. Se está com um ensinamento à parte, um ensinamento de filosófico, já eu não quero saber, eu quero saber do que está na palavra. É nessa palavra que eu vou firmar minha fé. Essa mulher afirmou, Jesus disse, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Uma coisa linda, né? A tua fé te leva a você conquistar o que você deseja. Isso me leva a lembrar uma palavra que tem vindo ao meu coração muito esses dias. Que Deus é um Deus que concede desejo do coração. E nós temos desejos. Agora esse desejo tem que estar sujeito à nossa fé. E está nossa fé, porque a fé vai estar firme. Não existe fé firmada em outra coisa. Isso aí é ilusão. A fé só é fé quando está firmada na palavra. Quando está uma compreensão quem é Jesus. Aí os desejos serão confirmados. Então a gente seja feito segundo tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã, ficou curada, ficou liberta do demônio. Quer dizer, a gente está buscando por alguém da família, o meu desejo é que minha família se converta, o meu desejo é que a pessoa da minha família seja curada, o meu desejo é que a pessoa da minha família seja abençoada, o meu desejo é que aquela pessoa da minha família seja liberta. Vai ser feito segundo a tua fé. Não é segundo o que você deseja, é segundo sua fé. Lógico que o teu desejo também tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas se você vai agir na fé, a fé ela é sujeita ao aprendizado, o entendimento de quem é Deus, a vontade dele, a verdadeira fé. Porque a gente chama de fé um bocado de coisa, uma religião. Eu sou da fé tal, eu sou da fé isso, fé daquilo. Não existe. Fé é uma certeza pelo que nós entendemos da palavra. Nós entendemos, Deus tem isso para mim, Deus pode fazer isso para mim, eu vou buscar e Deus vai abençoar. E aí que eu digo que você tem que cuidar da sua fé primeiro, entendendo a palavra. Mas aquilo que você entendeu pela palavra, você colocar em oração, aquele desejo que você tem, ter certeza que Deus vai te abençoar e não deixar que ninguém te tire daquele propósito. Até alguém de Deus mesmo, que às vezes não está crendo, que era o caso dos discípulos, que eram de Deus, mas não estavam crendo. E quando eu falei que a fé, ela não tem uma cartilha de como você usar a sua fé, mas sim o aprendizado que Deus existe, que Ele pode te abençoar. Eu quero encerrar com Atos 19. Até estendi um pouquinho aqui. Atos 19, que fala da fé de um povo no ministério de Deus, através do ministério de Paulo. Isso aqui é bem conhecido, você já conhece. Paulo chegou numa cidade e começou a pregar o Evangelho. Atos 19. Deixa eu ir para lá. Foi em Éfeso.
mesmo? Em Éfeso. E diz assim, aí fala que ele foi ali e ficou pregando. Versículo 10 diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos. Ele ficou 2 anos pregando naquele lugar, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então Paulo pregava o Evangelho, o povo ouvia a palavra e passavam a crer. E Deus, pelas mãos de Paulo, pelo ministério dele, fazia maravilhas extraordinárias. Aí diz assim: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A Bíblia Sagrada não mostra aqui que Paulo andava. Eu já vi pregador dizer assim: Paulo dava os lenços, dava os aventais dele, o povo fazia. A Bíblia não diz que Paulo fazia essas campanhas, só que diz que o povo levava e colocava. Então, lógico, isso aqui está fechado de como era isso aqui. Mas o que nós vemos é que Paulo pregava a palavra. As pessoas criam em Deus, e elas entenderam que se levasse um lenço e colocasse sobre o seu enfermo, haveria cura. Elas entendiam que se colocasse sobre uma pessoa que estava possessa, seria liberta. Aquele lenço, aquele avental de Paulo. Eu não sei como elas conseguiam, se elas pediam para ele, consideravam ia levar, sem a ordem dele, né? Um avental. Não sei também que tipo de avental era esse que ele usava. Lenço. Mas de alguma forma elas deveriam conversar com ele e pedir. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que não existia aqui uma cartilhinha bíblica. Jesus não ensinou você colocar lenço sobre ninguém e ser curado, de pregador. Ele não ensinou isso. Não tem nenhum ensinamento desse na Bíblia. Mas as pessoas, crendo que Deus poderia operar, elas fizeram, e Deus operou, e Deus fez maravilhas. O que eu quero dizer é isso, que a tua fé, que a fé é aquela certeza que você aprende quando você conhece Deus, entende que Deus pode fazer algo por você, e você determina e diz: eu vou fazer isso, eu sei que Deus vai me abençoar. E alguém pode dizer: que loucura, você vai fazer isso não está na Bíblia. Mas a Bíblia não deixou, Jesus não deixou uma cartilhinha, passo a passo, como é que você vai ser curado, como é que você vai orar para receber. Ele não deixou essa cartilha. Ele deixou: crer em Deus, creia que ela é capaz. Até porque teve milagres de Jesus que ele não repetiu a maneira, o método, mas ele cria que Deus iria abençoar. Ele fazia, por exemplo, Jesus uma vez chegou para um camarada e disse assim: vai te lavar no poço. Usou a água, mas nem todo milagre ele usou água. Então não era um ensinamento de usar água, usar rio, usar um poço, mas ele usou naquele específico. E vários milagres que você vai encontrar na Bíblia. Por exemplo, as pessoas levavam os enfermos até Pedro, e o Pedro estava pregando, por algum motivo, talvez eles não tem como chegar, muita gente enferma, não tem como chegar a Pedro. Aí elas colocavam ele, via que o sol estava daquele lado, vamos dizer, elas colocavam ele aqui e diziam: quando Pedro passar aqui, Pedro está passando, a sombra vai se projetar no doente, e ele será curado. Era a fé delas, e Deus honrava. Mas não existe um ensinamento na Bíblia que a sombra de um pregador vai curar ninguém. Mas as pessoas criam, elas entendiam: se eu fizer isso, Deus vai abençoar. Então Deus honrava a fé. E agora, a nossa fé tem que estar ligada no que Deus pode fazer.
O método que você criou é um método, não é uma base. Também não é uma base para se ensinar, ó gente, agora a partir de hoje nós só vamos fazer isso. Não tem essa base. É o método, quem creu, eles criam. Era o caso daqui dos lenços, não tem Jesus, nós não temos nenhum ensinamento de Jesus, olha. Inclusive Jesus, ele mandou os discípulos ir pregar o evangelho, cura os doentes, liberta os cativos. Mas ele não deu uma orientação, nós não vemos uma orientação, ele diz assim, olha, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ele fala, vocês preguem. Esse era o ensinamento. Porque vocês vão pregar, eles vão entender que Deus cura, que Deus abençoa, e aí Deus vai fazer a obra. Aí nós temos uma parte, nós vemos até os discípulos levando o azeite e ungindo as pessoas. Mas nós não vemos na orientação de Jesus dizendo, leva azeite e unge as pessoas. Era uma fé própria deles, firmado que Deus poderia fazer através de um ato bem comum, bem simples. O que eu quero deixar claro aqui é que não existe uma cartilha de como a gente recebeu um milagre, o que a gente deve fazer passo a passo. Não existe esse passo a passo. O que existe é dar atenção à palavra, crer que Deus existe, e aí cada um usa a sua fé, ou usa naquilo. O mais básico que Jesus ensinou foi a imposição de mãos, né? Isso aí ele ensinou. Mas fora disso, houve muitos milagres que não houve, não foi dessa maneira. Então a pessoa está ligada e crendo. Naquilo que você vai fazer, se você determinou, não está fazendo nada, nenhuma loucura fora da palavra de Deus. Mas aquilo que você está fazendo, você não sei que Deus vai me abençoar. Eu lembro agora, só para resumir, pegar aqui, de uma irmã que tinha uma coceira, numa cidade que eu passei, ela tinha uma coceira que aquilo incomodava. Eu lembro até um dia que ela chegou chorando na igreja por causa dessa coceira, e ela não conseguia se libertar daquilo, e o médico também não conseguia curar. E um dia eu entreguei um shampoo para fazer uma oração, falei, vamos usar isso simbolicamente, lavando a cabeça, pedindo, Deus, me limpa a minha mente, se tiver algum pensamento, perturbação. Esse era o propósito. Só que aí ela em casa, ela disse assim, bom, isso aqui foi orado sobre isso aqui, Deus vai me abençoar, eu vou passar isso no meu corpo, essa coceira vai sumir. E ela passou e foi curada. Quer dizer, foi o quê? A fé dela, Deus operou um milagre. Não era um método, era um milagre. Era a fé. A fé. Então, primeiro, a gente tem que só aprender uma coisa: que Deus existe e que Deus é recompensador dos que o buscam. Agora, alguns métodos, se Deus dirigir, a pessoa vai usar. Às vezes nem precisa, a pessoa vai fazer o principal. O principal é fazer uma oração, é a oração. Mas se a pessoa tiver um sentido, não, Deus, eu vou fazer isso aqui, eu vou ungir isso aqui, o Senhor vai me abençoar. Se ela crer, Deus vai abençoar, porque ela está crendo, não é pela aquela unção, não é pelo aquele elemento que ela usou, mas é porque ela creu que naquela coisa tão simples Deus operaria. É tipo a questão do copo de água, né? A água não cura ninguém, a água mata a sede e limpa a sujeira. Mas a pessoa diz, não, eu vou consagrar a Deus, vou orar, Deus abençoar através de eu tomar essa água. E ela toma e Deus cura. Quantas pessoas já foi curada assim, através do programa dele? Foi porque ela creu que Deus poderia, não um copo de água, Deus poderia, através daquele ato tão comum, tão simples, Deus fazer algo extraordinário. E Deus faz. Amém, Jesus? Bom, isso aqui fica para a gente nos orientar. Primeiro, saber quem é Deus e buscar nele. Se está orando por alguém, hoje a família está orando por alguém, então creia no agir de Deus sobre aquela pessoa, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque-se de pé, fazer a oração da família. Você pode aí na sua oração apresentar as pessoas da sua família ou a pessoa. Eu também vou fazer aqui, isso é um particular nosso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti, perante a Tua face, para orar, ó Deus, pela nossa casa, nossa família, pedir a Tua bênção, pedir o Teu milagre, Pai. E Deus, eu me coloco aqui nesse dia, Deus, que oramos pela família, eu me coloco aqui em favor de cada família aqui representada, por cada pessoa que aqui está, Deus, também, Deus, eu vou apresentar essa oração, ó Deus, a minha família, seja a minha família da minha casa, que é a minha esposa, Pai,
E Deus, a minha vida, mas também, Deus, a minha família, Jesus, que está distante, Deus, a minha família, Senhor, meu Deus, que é de sangue, Pai. E eu te peço nessa hora, visita eles, Deus, visita com o teu poder, visita com a tua graça, visita com a tua libertação, liberta o que está preso no pecado, no vício, liberta, meu Deus, aquele que está, meu Deus, passando, meu Deus, pela doença, uma enfermidade, que venha ser destruída do corpo daquela pessoa. Guarda eles debaixo da tua segurança, da tua proteção, não deixa que mal nenhum os alcance, ó Pai, em nome santo do Senhor Jesus. A mesma oração eu faço por cada pessoa que aqui está, pela sua casa, sua família, pelaquela pessoa da família da sua casa, Pai. Visita agora com o teu poder, que toda obra do diabo, todo intento das trevas contra aquela pessoa, que seja repreendida, que caia por terra, em nome de Jesus.